Olá, meu querido e minha querida, seja bem-vindo ao canal da Comunidade Cristã Nova Aliança. Que essa palavra fale ao seu coração. Efésios, eu serei breve, eu sou daqueles que falam o que Deus quer que fale. Se é em 10 minutos, é 10 minutos, se é 1 hora, é 1 hora. Pode chegar, irmão José. Aleluia. Então abre aí no livro de Efésios, escrito por Paulo. Todos encontraram? Sim, né? Curva a sua cabeça, ore comigo. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, Teu Filho amado, aquele que morreu por nós, é no nome dEle que nós estamos aqui nessa noite, Senhor. Queremos aprender de Ti, queremos ser alimentados pela Tua Palavra, por isso nós te pedimos, Senhor, seja conosco nesta noite, fala com cada um de nós e com aqueles que estão vendo através do YouTube, que vão ver, que o Senhor traga uma palavra rema, que venha a ser revelado dentro de nós como uma explosão, para que a gente cresça no conhecimento e no entendimento das coisas do Senhor, em nome de Jesus. Efésios no capítulo 4, deixa eu ler aí alguns versículos para você acompanhar comigo o que o Senhor quer ministrar para nós. Efésios capítulo 4, eu vou ler aqui uns 2, 3 versículos, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação em que fostes chamados, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, e esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Obrigado, Lamparina. Queridos, nessa noite eu quero compartilhar com os irmãos essa palavra, e eu coloquei um títulozinho aqui para a gente trabalhar na divulgação, e o título dela é Ser Homem como uma Vocação. Esse texto aqui a gente sabe muito bem, você que conhece a palavra, que está falando da unidade da fé. O apóstolo Paulo, ele estava na sua primeira prisão, 60 anos depois de Cristo, quando ele manda essa carta através do seu filho na fé, Tíquico. Está lá escrito no capítulo 6 do mesmo versículo, do mesmo livro, versículo 21 e 22. Ele manda essa carta para os irmãos de Éfeso. Ele falando da unidade da fé. Você vai seguindo os versículos, ele fala um só batismo, enfim, ele está orientando. Mas eu recebi do Espírito uma direção de trazer uma palavra em cima dessa unidade da fé, acerca da vocação por ser homem. O que é vocação? Vocação é o ato ou é o efeito de ser chamado. A pessoa que tem a vocação, ela valoriza aquilo que está dentro dela. A vocação, ela traz dentro de você, é o efeito de ser chamado. Eu tenho uma vocação. E eu queria dizer para os irmãos, e você vai concordar comigo, você que é homem, que é pai de família, todo mundo aqui é pai de família, né? Tirando os meninos aqui, a maioria. Que os dias de hoje não tem sido fácil você ser homem. Se você viu os avisos, o chamado que eu fiz, os jingles lá, fala assim, ó, você homem. Eu fiz questão de frisar, você homem. Porque parece que há uma confusão nos dias de hoje em você ser homem. Está difícil as coisas. E nós precisamos valorizar aquilo que nós fomos chamados. Meu Deus, que privilégio ser homem. Deus me chamou com um propósito, Deus me chamou com uma visão. Eu preciso ter essa vocação, eu preciso queimar dentro de mim a vontade de ser homem, e ser homem em todos os sentidos, que é o que nós vamos ver aqui no texto. Usando esse texto da unidade da fé do apóstolo Paulo. Nós estamos com dificuldade nos dias de hoje. Talvez nós encontremos muito macho, mas a gente acha poucos homens. E nós somos responsáveis pela nossa posteridade. As pessoas olham em nós e depende, o futuro das pessoas está em nós. Nós somos espelhos, irmão. Conversava com o pastor Álvaro hoje, ele orou por mim e mandou um áudio para mim, ele dizendo, meu Deus, a vida inteira, eu tenho tantos anos de crente, sempre foram as mulheres que atraíam os homens para dentro da igreja. Quando era para ser o contrário. Deus, o homem, esposa.
Mas por que isso? Porque falta a colocação, a postura do entendimento do seu chamado como homem. Deus chamou o homem como governo. Nós somos o governo de uma casa. Nós somos a pessoa mais importante numa família. A família, como a célula máxima de uma sociedade, tem que ter o gerente, tem que ter o líder, tem que ter o cabeça, tem que ter o condutor. É o homem. Mas por que isso aconteceu? Irmãos, a maioria às vezes é assim. Raramente você tem uma esposa que não serve a Deus. Primeiro é ela, depois vai ser o homem. Mas normalmente teria que ser o homem puxar a fila. As criancinhas vão chegando, ela vai sempre olhar para o homem. O perfil, a postura, o que ele fala, o que ele acredita, o que ele vive, qual o propósito dele ser homem. Por que eu tenho que ser um homem? Por que eu tenho que puxar meu pai? E é tão bom quando você vê um filho andando naquilo que você se comportou e se portou, para que ele olhe em você e diga assim: eu quero ser igual meu pai. Puxa vida, eu quero andar igual papai, eu quero falar igual meu pai, eu quero ter o caráter que meu pai tem, eu quero casar, quero ter esposa, que aqui tem jovens, né? Eu quero ter uma esposa, eu quero viver uma vida igual o meu pai. Qual é a maior carência dos últimos dias hoje, irmãos? Falta de referência. E essa ausência de referência, ela está aplicada em todos os cantos e níveis da sociedade. Todos os níveis, não tem mais referência. Você não acha referência num patrão, você não acha referência às vezes, até numa autoridade, um guarda, um policial, porque a gente vê um monte de corrupção que existe. É uma carência. E toda a autoridade é constituída por Deus, mas ela começa a nascer dentro de casa. É impossível uma pessoa não ter uma autoridade, não ter um comportamento dentro de casa como homem e querer dar autoridade fora. O filho vai ver e vai dizer: eu queria aquele ali dentro da minha casa. Eu queria que aquele guarda que tem aquela autoridade fosse dentro da minha casa. Eu queria que ele conduzisse minha mãe e eu queria que ele me conduzisse também. Porque não se engane, irmão. Não se engane. Tem muitos casamentos acabados, inclusive mulheres depressivas, porque ela está tomando a posição que era para ser tomada pelo marido. Aquilo que Deus colocou para nós, por isso que eu preciso descobrir e me aprofundar mais na palavra vocação, porque você traz para o mundo secular: fulano tem uma vocação, ele gosta de jogar futebol, e o pai investe, se dedica no futebol. Uns: eu quero ser DJ, aí o pai procura escola onde ensina a ser DJ. E aí por diante. Então eu preciso ser despertado e entender o privilégio e a graça que Deus me deu de ser homem. Aleluia. De ser cabeça, de poder dar direção, de poder dar provisão, de poder conduzir a minha família para Deus. Porque Deus vai cobrar, não é dos meus filhos, da minha esposa, vai cobrar de mim. Eu tenho que abrir meus olhos, eu tenho que clarear dentro de mim. Puxa vida, que privilégio, eu vou conduzir. O apóstolo Paulo diz lá em Timóteo: se você não cuida bem da sua casa, jamais você vai cuidar das coisas de Deus. Jamais você vai se envolver com as coisas da casa do Senhor. Ele corta, Deus não permite. Tem pessoas que entregam a vida a Jesus, tem experiência com Jesus, ele fica, envelhece ali no banco, na cadeira, nunca participa do ministério, porque Deus sabe que lá na casa dele ele não tem autoridade de nada, ele não é homem, no sentido que nós estamos ministrando. Ele não tem uma postura de uma liderança. Isso a gente tem que aprender, os meninos que estão aqui com os pais, tem que aprender com o pai, para que amanhã o filho não seja igual ao pai. É uma sequência, irmão, é uma simetria. O que os novos vê nos velhos, nos mais velhos, ele vai passar para frente. E é tão bom a gente ver a nossa geração, a nossa posteridade, cumprindo o propósito de Deus na vida da gente. Fazendo aquilo que Deus quer que a gente faça, literalmente. A Bíblia diz que uma mulher sábia, ela edifica sua casa. Está lá em Provérbios 14. Ela edifica a sua casa. Então o papel dela é edificação. O que é edificação? Vai na profissão, fala com o pessoal de engenharia aí, construção civil. A pessoa que é formada em técnico de edificação, ele tem limites de fazer
estrutura para construir até certa altura. Então ele é formado, ele é técnico em edificação, ou seja, ele fortalece a base de uma construção. Olha que sabedoria as coisas de Deus. E na palavra do Senhor está dizendo que a mulher, ela edifica a sua casa. A mulher que é sábia. O que é edificar a casa? É fazer base para ser colocado em cima quem? O homem. O papel da mulher é fazer uma base, meu filho, levar o filho para o pai. Não qualquer discussão, qualquer coisinha, brigar, degladiar na frente dos filhos, para os filhos ver que a mãe mesmo está tirando a autoridade do pai e o pai está aceitando a situação. Como que ele vai construir um prédio onde não tem base? Essa palavra seria para uma mulher. O papel dela é edificar. Só isso. O homem é construir. Você pode dizer amém? Mas olha que privilégio. É construir. É fazer criar alguma coisa ali. É gerar expectativa. É fazer um prédio belo naquele lugar. Então, irmãos, quando Paulo ele diz assim, ó, eu rogo. Ele levanta um clamor. Pois, irmãos, que eu sou prisioneiro que estou aqui, que andei de modo digno de vocação que foste chamado. Claro que aqui ele está preocupado com a fé das pessoas, dos Éfesos. Ele está se dirigindo aos irmãos, ó, pelo amor de Deus, eu peço ao Senhor que vocês sejam dignos da vocação que vocês foram chamados. Porque Paulo foi levantado para pregar para gentios. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todo aquele que recebeu, zela por essa vocação. Zela por esse chamado. Viva a unidade da fé. Entenda que eu hoje Deus está me chamando como um sacerdote, como um homem. Irmãos, quando os pais aqui que já têm filhos adultos, quando a gente tem os primeiros filhos, os primeiros anos, é tenso. É tenso porque você sabe pouca coisa acerca disso, de como educar um filho. Provérbios 22, versículo 6 diz assim, ó, ensina a criança, não é o adulto, no caminho que deve andar, para que depois, quando ele crescer, ele não venha se desviar. Olha que responsabilidade, um pai novinho começou agora, ele tem o privilégio, que é um privilégio, mas ele tem o peso da responsabilidade de formar o filho dele nos caminhos do Senhor. Por que o mundo está desse jeito? Irmãos, ó, eu cheguei ao ponto, nos últimos anos, de estar preocupado em as pessoas, não é nem tanto aceitar Jesus. Eu oro, eu prego e eu gostaria. Mas que pelo menos mudasse o comportamento como sociedade. O mundo seria outro. O mundo seria outro. Mas o problema é que os adultos que precisavam, por exemplo, estar aqui, dá um nosso exemplo aqui. Mas imagina várias igrejas. Culto de homem. Era o primeiro a estar lá dentro. Para acrescentar no currículo dele como criar os filhos. Porque não tem experiência. Não tem faculdade, não tem graduação para ser pai. Não existe um curso técnico que me ensine a ser pai. Não. É a palavra. Ensina a criança no caminho que deve andar. Mas como que eu vou ensinar se eu não tenho uma preparação dentro de mim? Então, queridos, quando eu valorizo a minha vocação, o meu chamado, porque vocação, o ato, o efeito de ser chamado. Se eu fui chamado por Deus para ser pai, para ser homem, no sentido da palavra, administrar uma família, dar direção, prover, levar ela para Deus espiritualmente, eu preciso aprender isso. Eu preciso crescer. E o apóstolo Paulo, ele traz aqui uma colocação muito boa, para a gente crescer nesse entendimento. Eu estava ministrando essa palavra, conversando com alguém, uns dias atrás. Ele disse assim, por que eu não ouvi alguém falar disso para mim antes de eu ser crente? A luta dele hoje é porque tem 2 filhos afastados do caminho do Senhor. Aliás, que não veio para o Senhor, ele veio com a esposa e os filhos não vieram. Por que eu não descobri isso aqui? Porque eu sou culpado dos meus filhos não estar onde eu estou. E assim como esse pai, é muita gente que não sabe qual a direção que dá para os filhos. Acha que só amanhecer o dia, preparar para o trabalho, vai trabalhar, Deus te abençoe e acabou. Por isso que tem muitos filhos desagradando a pais. E aí entra o que a Bíblia fala nesse livro aqui de Efésios, no capítulo 6, os primeiros versículos, está escrito lá.
Honrai pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Agora faça um levantamento, uma estatística. Você vê o tanto de jovem que tem morrido. Faça uma estatística. Agora é mesmo o Billy. Billy chegou? Não, né? Ah, tá lá o Billy. Billy mandou um vídeo para mim que vinha na BR, que ele estava em Barra Velha. Chegou agora, que ele atrasou. Me mandou um vídeo. Pastor, estou chegando atrasado porque... Olha isso aqui. Aí mostrou um vídeo, um jovem debaixo de um pneu de um carro morto. Entrou com a moto. Coisa mais horrível ele mandou para mim. Faça um levantamento, busca as estatísticas e veja o tanto de jovem que tem morrido antes do tempo. Precocemente. Por quê? Porque são desobedientes ao Pai. E por que eles são desobedientes? Porque ninguém ensinou para eles ser obediente. Antigamente nós não tínhamos o conhecimento do Evangelho pleno como nós temos hoje. Mas nós éramos religiosos. A religião aproxima de Deus. E na religião eu aprendo o que é ser cristão. Aí eu cresci, eu deixo a religião e passo a ser realmente cristão. Mas antigamente as pessoas respeitavam mais. Por que os casamentos que eram preparados pelos pais davam certo? Os pais chegavam com o namorado, com a moça e diziam, você vai casar com fulano. Porque havia uma conexão entre as famílias e sabia o caráter um do outro, havia temor. Não queria que ninguém fosse casado com alguém que eu não conheço e vice-versa. Mudou tudo. Mudou tudo. As pessoas não buscam mais, é como eu estou falando, nasce de todo jeito e cresce de todo jeito. E Deus está nos chamando nesses últimos dias, irmão, para sermos homens. Buscar isso, irmão, entender essa vocação, deixar, bater o coração, queimar lá dentro. Puxa, eu sou homem, eu vou cuidar da minha casa, eu vou dar o melhor para os meus filhos, eu vou sentar com ele, eu vou dialogar. Olha para papai, o que papai precisa mudar, onde é que papai está errando. Nós precisamos dessas coisas, irmãos. Isso mexe com o filho. Você olha para um filho e diz, o que papai precisa mudar? Se prepare, que ele vai dizer um monte de coisa que você precisa mudar. E às vezes a gente está levando uma vida que acha que está tudo certo. Dou o melhor colégio, dou o carro para andar, dou dinheiro para gastar, tem uma boa mesada, mas o filho está vazio. Está cheio de filho, que era para estar com o rosto no peito do pai, está colocando o rosto no peito de alguém estranho. Porque encontra apoio lá fora e não encontra dentro de casa. A vocação faz despertar em mim o desejo ardente de fazer o melhor, aquilo que está aqui dentro de mim. Desperta em mim, um vulcão explode dentro de mim. Não, eu preciso ser homem, eu preciso ser pai, eu preciso ser marido, eu preciso ser dono de casa, eu preciso ser o provedor, eu preciso. E isso desperta e nos valoriza. Então Paulo ele diz assim, rogo-vos, pois eu, prisioneira do Senhor, que andeis de modo digno na vocação que você foi chamado. Esse é o primeiro versículo. Depois ele diz, com toda humildade. E aí que começa o nosso tratamento como homem. Sabe por quê, irmão? Porque no mesmo livro de Efésios, um capítulo antes, no versículo 22 do capítulo 5, Paulo diz assim, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos. Sujeitai-vos aos vossos maridos como no Senhor. E essa palavra, esse verbo sujeitar-se, ele soa, ele ecoa como uma autoridade sobrenatural na cabeça do homem. E ao invés dele ler o resto do texto, que vai dizer qual é o papel dele, ele foca na postura de que a minha mulher tem que comer na minha mão. Porque está escrito nessa palavra que ela tem que se sujeitar a mim. Aí é outro prejuízo grande numa família. É outra destruição que tem numa família. Porque o homem não foi chamado para humilhar a mulher. Como aqui na minha mão. Minha mulher não tem direito a nada. Sou eu que mando. Mulher tem sim. Igual eu, igual você, ela tem. Mas esse versículo mexe com as pessoas. Não estou falando que é nós, estou falando de um modo geral. Mexe na cabeça de homem e ele incha e veste uma roupa de super, onde é ele que manda. Quantos casamentos que o homem não aceita a opinião da mulher? E aí você vai na Bíblia e você vê que está escrito que Abraão ouvia conselhos de Sara. Quem foi Abraão? Um homem que
um exemplo de fé para nós. Nós falamos o pai da fé. Está lá na relação dos homens e mulheres que o mundo não é digno de tê-los. Hebreus capítulo 11. Ele ouvia Sara. Homem que tinha tudo para seguir a vida dele, só ouvia a mulher. Porque quando Deus chama ele, no capítulo 12 de Gênesis, olha para ele e diz assim, ó, vem que vou te levar para um lugar que tu não sabes. Então, era uma pessoa que tinha intimidade com Deus. Ele disse, não, Deus chamou, confia, eu vou. Mas ele ouvia sua esposa. E para ouvir a esposa, irmão, entra nisso aqui que Paulo estava preocupado para os irmãos não perderem a fé, na humildade. Nós temos que ser humilde. E sabe o que significa humildade, se você for pesquisar? Simplicidade. Jesus revolucionou o mundo em 3 anos e alguns meses. Jesus nasceu, viveu 33 anos e alguns meses. Em 3 anos e alguma coisa, ele revolucionou o mundo antigo. Por que ele revolucionou? Pela sua humildade. A Bíblia diz, na segunda mais importante profecia do Velho Testamento sobre Jesus, Isaías 53, que ele, ao passar pelas pessoas, a cabeça das pessoas meneavam. Diz lá escrito que não via nele formosura algum, ele era desprezado pelos homens. As pessoas balançavam a cabeça e diziam, esse não, o que é isso? Mas o mesmo texto diz que ele levou sobre si as nossas enfermidades, e pelas suas chagas nós fomos sarados. Humilde. Humilde. Alguém chega com ele e diz assim, tu és o Filho de Deus. Não, tu que está dizendo. Não usurpou ser chamado Filho de Deus. Toda a mensagem de Jesus de revolução foi a humildade. E é a humildade que nós homens precisamos ter no dia a dia, em todas as áreas. Sermos humildes para aprender. Ser pronto para ouvir. Jesus, irmãos, ele veio numa época em que todo mundo estava aguardando o Messias. Havia uma expectativa, a qualquer momento o Messias vem. Só que o mundo antigo esperava um Messias de armamento bélico. Todos os tipos de arma da época. Cavaleiros de, estrutura, aquelas coisas, aquele exército. Jesus vem numa estrebaria. Jesus dentro da barriga da mãe dele começou a ser rejeitado. Como é rejeitado até o dia de hoje. Você consegue viajar? Maria estava naquela fila para fazer recenseamento. E ela começa a sentir dores de parto, que estava no 9º mês. Ela corre com as pessoas e pede um auxílio. Por favor, a placenta está estourando. Batia nas portas e as pessoas fechavam a porta e rejeitavam ela. Jesus rejeitado ainda no ventre da mãe dele. Ela corre para um estábulo lá e Jesus nasceu. O homem mais importante da terra, que era o divino, que se fez carne, nasceu numa estrebaria. E quantas vezes nós pecamos dentro de casa, estragamos a nossa família porque não temos humildade. Não somos humildes para aprender quando está errado. Não responda não, meu irmão, mas quantas vezes você já pediu perdão para sua esposa? Quantas vezes você reconheceu que você tratou melhor o seu carro, tratou melhor você e não fez isso com a esposa? Isso acontece muito. Sabe qual é o melhor lugar para você investir na sua vida, homem? Sua esposa. Não é nem os filhos é segundo, é a esposa. Uma vez eu estava pregando e Deus me deu discernimento, porque que tem dia que a gente amanhece triste, tem dia que amanhece feliz. Quando veio aquele discernimento, foi uma explosão dentro de mim. Porque eu não nasci no Evangelho. Eu entreguei minha vida a Jesus com 6 anos de casados. Meu filho mais velho já tinha 5 anos. Quantas vezes eu machuquei a minha esposa nesses 6 anos? Eu tinha o direito de sair com meus colegas, beber e jogar bola. Ela não, ela tinha que ficar dentro de casa. Quantas vezes eu amanhecia dia triste, sentindo uma humilhação sem ter nada acontecido comigo. Estava tudo bem com ela, feliz, sorrindo, cuidando dos filhos, no tempo que não tinha tanquinho para lavar roupa, lavava esfregando com aquelas... E
tudo bem, nunca se reclamou de mim, mas de repente eu amanheci um dia triste. E aquilo ali, lá naquela época, algumas pessoas já falavam de depressão, eu não entendia muito, depressão era coisa mesmo do capeta, você não dava atenção para essas coisas, e eu pensava, será que é isso que eu tenho? Porque um dia estava tudo, não tinha motivo, eu triste, arrebentado, moído. Um dia o Espírito Santo me mostrou, quando eu já era convertido. Quantas vezes você machucou você mesmo? Eu falei, mas como que eu me machuquei? Às vezes que você machucou sua esposa, você se machucou porque é uma só carne. Quantas vezes a gente vira a cara, fala duro com ela, e está tudo bem, você desabafou, mas depois você está triste sem saber por quê. Porque você machucou sua esposa. E quantas vezes você está feliz sem entender por quê, mãe, que eu estou tão feliz hoje? Porque você fez você feliz através da sua esposa. Qual é o ser humano que tem coragem de se bater, dar murro nele, dar pancada nele? Nenhum. Jamais você vai machucar você. Mas quando você machuca sua esposa, você está se machucando. Quando o Senhor criou todas as coisas, no capítulo 6 ele chega e vai criar o homem. Ele faz o homem. Ele diz, não é bom que o homem esteja só. Falhei uma auxiliadora. Aí vem a primeira dose de hack. Ali eu acho que ele foi anestesia, nasceu ali naquele dia. Deus anestesia Adão, não é não? Né, Aurélio? Anestesiou ali Adão. A Bíblia diz que Deus arranca a costela dele. E pega aquela costela e daquela costela faz Eva. E ele está dormindo. Recebeu uma hack lá. O anestesista foi lá. Daqui a pouco ele acorda. Quando ele abre os olhos, sabe o que ele fala quando ele vê Eva? Ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Não é Deus não, é Adão que fala. É ele que olha para ela e diz, eita, olha lá, carne na minha carne, ossos dos meus ossos. Olha eu de saia, imagina assim, né? Olha eu ali sou eu. Então como é que eu vou machucar eu? Como é que eu vou judiar de eu? Como é que eu vou fazer eu infeliz? Você acha que era para ter essa lei Maria da Penha? Não era, irmão. Mas por que isso acontece? Porque o ser humano, a humanidade, não tem o entendimento. Ele não valoriza a sua vocação, o seu chamado como homem, como pai de família. Depois da humilhação, que ele fala assim, ó, seja humilde, né? Ele diz assim, seja manso. Ele está dizendo aí, ó, no versículo 2, com toda a humildade e mansidão. Sabe o que significa mansidão? Significa brandura na maneira de falar, na maneira de se comportar, na maneira de agir, na maneira de se comunicar. Isso é brandice. Aliás, isso é mansidão. Isso é a pessoa ser branda, ser manso. A Bíblia fala de um homem chamado Moisés. Antes dele, nem depois dele, surgiu um homem mais manso na face da terra. Não teve ninguém manso como ele. Mas Moisés matou um. Quando ele não tinha o Espírito de Deus, ele matou um. Quando ele recebeu o Espírito de Deus, ele salvou milhares. Você pode dizer amém? Então, a mansidão é uma ferramenta que nós temos que exercitar dentro de casa. Sermos mansos na situação, ser brando na maneira de falar. Hoje eu estava meditando uma palavra, junto com a Socorrinha, daquele pregador de casais, o Carlos Duarte. E ele mostrando níveis. Cláudio Duarte, isso mesmo. Ele prega cheio de brincadeira, faz o pessoal rir, né? E ele dramatiza o que ele quer pregar. E ele mostrou lá, em decibéis, o tanto que a mulher grita quando existe um marido, um homem dentro de casa, que não é manso, que não tem mansidão no tratar as coisas, que já chega gritando, ele faz lá tal. A mulher,
ela quer passar dele. Quando a mulher quer igualar no grito com ele. Mas quando ele percebe que ela quer ser igual a ele no grito, aí ele vai bem aqui, ó. Aí ele mostra tantos decibéis, né? Quando a mulher vê isso aqui, ela quer chegar junto de novo. Aí ele vai aqui em cima. Aí vai lá e um Fá sustenido, sei lá como os músicos falam aí. Por falta de mansidão. A pessoa, quando tem mansidão no agir, você ganha tudo. Não existe dificuldade num casamento quando você trata com mansidão, com brandice, de maneira sóbria, brandura na maneira de falar. Você consegue tudo. Tudo. Mas a dificuldade dos homens é que quer colocar de goela abaixo, e não é por aí. Tem que ter mansidão. Depois ele fala da mansidão e diz assim, com longanimidade. O que é longanimidade? Virtude de suportar contrariedades. Isso é ser longânimo. É a virtude de suportar aquilo que te contraria. É a virtude de administrar aquilo que te contrariou. E muitas vezes, quando há a pessoa foi contrariada, a forma dele resolver essa causa é totalmente diferente de ser uma pessoa longânima. Porque ninguém quer ser contrariado. E muitas vezes não dá tempo de explicar, para. Sabe por que aconteceu isso? Porque assim. Então, ser longânimo é ter a virtude de suportar momentos que contrariam aquilo que você quer. Uma das coisas que a gente vê assim nos casais novos, que sempre eles conversam, é o tal do futebol. Lá em casa usa até essa palavra pesada, um inferno. Porque eu quero jogar bola e a mulher não aceita. Quer contrariar minha esposa? Amanhã tem futebol. Amanhã eu vou para a bola. Meu irmão, a longanimidade é suportar a contrariedade. E qual é a orientação que eu dou? Ganhe sua esposa. Ganhe o coração dela para jogar teu futebol, irmão. Você não está saindo para o mundo, você não está indo para cachaçada, você não está indo atrás de mulherada, você está se divertindo, é até a tua saúde. Mas suporte a contrariedade com graça. Seja longânimo. Eu não conheço ninguém que não resolve situações de contrariedade sem conversar. Conversou, tratou direitinho, resolve. Então, ser longânimo é saber administrar, administrar contrariedade quando for contrariado pela esposa. Depois ele diz assim, da longanimidade, ele diz, suportando uns aos outros em amor. Quando eu citei Efésios 5, 22, que diz lá que a mulher seja submissa ao homem no Senhor, aí você corre aqui, Paulo pega todo mundo e diz assim, sujeitai-vos uns aos outros. É o que ele falou aqui, suportando-vos uns aos outros em amor. Então nós somos sujeitos um ao outro. A minha mulher é sujeita a mim, mas eu também sou sujeito à minha esposa. É uma via de mão dupla. Vou falar para vocês, eu sei que a maioria aqui, eu sou um camarada dependente da minha esposa. Eu não sei viver sem a socorrinha. Eu dependo dela. Então, não é só ela que se submete. Agora, o versículo 25 do mesmo capítulo de Efésios 5 diz assim, agora homem, olha bem, qual que é mais fácil? Está escrito assim, primeiro o 22 é mulher sujeita ao seu marido. E o 25, maridos, ame vossas esposas. Mas aí é fácil, eu vou amar minha esposa. Aí ele fecha o versículo, assim como Cristo amou sua igreja. O que ele fez pela igreja? Cruz, morte. Muitas vezes, quando nós somos homens, nós temos que morrer para algumas coisas. Temos que morrer. Isso não significa perder o cajado. Não. Isso significa que o homem ama e por amor eu me sujeito a algumas coisas com a minha esposa. Eu não sou o bambambam. Eu não sou aquele que... Eu tenho que ter meus princípios. Eu sou sacerdote.
Eu sou o guia, eu sou o pastor, eu sou o provedor da minha esposa e meus filhos. Mas isso não tira o direito de eu me se submeter a ela também. Então, meus irmãos, o que o Espírito ministrou no meu coração para compartilhar com vocês essa noite foi isso. Sejamos homem por vocação, valorizando os princípios que Deus tem derramado para nós como homem, trazendo sempre o peso da responsabilidade, que a minha geração futura depende de mim. O que vai acontecer no futuro dos meus filhos e até da minha esposa depende do que eu sou para eles hoje. Quem é você hoje para a sua família? Quem é você? Ainda há tempo de mudar o rumo. Por que a gente fala que quando a pessoa muda de vida, recebe um nome numa palavra, conversão? O que é conversão? Mudar de rota. Ainda há tempo de você valorizar você mesmo através da sua esposa. Eu quero finalizar falando uma coisa para vocês. Pode ficar de pé, vamos orar. Pode subir, Ismael, aqui. Maravilha do céu, que essa palavra esteja firmado no seu coração e que a partir de agora, então, você faça dela resplandecer dentro do seu coração. Um beijo, Deus te abençoe e siga o nosso canal para mais conteúdos para abençoar a sua vida, sua casa e toda a sua família.